Empreender é um ato de transformação, de mudança, de melhoria. Melhora a vida de quem empreende, melhora a vida de quem trabalha com o empreendedor, melhora a vida dos clientes que estão adquirindo aqueles produtos, principalmente, obviamente, no nosso tema, empreendimentos que trazem mudança, melhoria, que trazem inovação. Nós temos hoje um entrevistado aqui do nosso programa, hoje, Joab Williams, proprietário aí da Casa do Piano, a quem eu quero agradecer, meu nome. Obrigado pelo convite. Pela sua vinda. Foi a nossa indicação aqui de Diego, parceiro de bancária. A gente vai bater um papo aqui com o Joab. E já vou logo dizendo o seguinte, Joab, conta um pouquinho a sua história. Porque empreendedor gosta de aprender com as histórias, né? Eu gosto, não sei se você isso é importante demais. Primeiramente agradecer, certo? Eu me sinto muito honrado em estar aqui hoje com vocês. Diego, para mim, já é uma referência, né? Tô conhecendo você agora, sei que também é uma pessoa muito importante no setor de negócios. E a Casa do Piano, ela surgiu através de um sonho. Até o Diego já me podou várias vezes sobre, não pode ser muito idealista. E a gente cresceu com essa ideia de transformar culturalmente Mossoró, né? Esse sonho ele nasceu lá na minha infância, quando eu tinha 6, 7 anos. Eu acordava cedo de manhã, gostava de fazer café para meus pais. Manhã cedo eu gostava de fazer isso. Legal, legal. E isso é raro, viu? Ligava a TV pela manhã, às 5 horas da manhã, e tava lá passando Quem Tem Medo de Música Clássica, com Arthur da Távola, né? Tinha vários programas que passavam com música e tinha aquelas orquestras imensas ali. E o Arthur explicando, né, sobre as orquestras. Eu achava fantástico ter ali mais de 50 músicos no palco, assim, com piano, assim, coisa mais linda do mundo. Eu criança, eu percebia isso e eu me encantava com isso. Então eu entrei no Conservatório de Música aos 16 anos e tive minha primeira experiência formal com a música lá. Quando eu vim para Mossoró, eu nasci na cidade de Grossos. Então, quando eu vim para Mossoró, eu pensei, lá eu vou poder ver essas orquestras que eu acompanho aqui na TV, né? E eu não vi ainda, né? Nós ainda temos, na verdade, uma orquestra de câmara na UERN, mas não chega a ser aquela grande orquestra, né? Com muitos instrumentistas, diversos instrumentos. E começou esse sonho, mas aqui precisa ter música de concerto, aqui precisa ter música de concerto. E eu, ainda como estudante, com essa ansiedade, precisa ter música de concerto. Entrei na graduação em música aos 18 anos, aqui na UERN. Estava em processo de graduação, segundo período, passei no concurso público para dar aula no Conservatório de Música, de onde eu acabo de sair como aluno. Então, eu estava num ano como aluno, no outro eu estava como professor dando aula aos meus colegas. Interessante. Então, assim, e foi uma luta muito grande, assim, muitas pessoas nos ajudaram, assim, para poder passar nesse concurso. Eu lembro que eu estudei muito, me dedicava muito. E a disciplina sempre foi algo que foi muito presente na minha vida, assim, desde criança, né? Eu tive a oportunidade de aprender sobre disciplina. Meu pai é motorista, minha mãe é professora. E eu via eles sempre trabalhando muito, muito dedicados à casa. E eu via isso como um valor muito importante. Então, eu levei isso para a música, a disciplina. Através da música me levou a lugares como a Sérvia. Após essa formação que eu fiz, fui para a UFRN, fiz formação em piano lá com o Dr. Tarcísio Gomes Filho. E fui para a Sérvia, na Europa, viajei, toquei Chopin para os poloneses. Então, assim, legal, em resumo, a minha história ela vem da cidade de Grossos para Mossoró, para Natal, vai para a Europa, volta para Mossoró com um sonho. Um sonho de transformar culturalmente a cidade, pelo menos nessa área da música, que é onde eu posso contribuir. Uma das coisas que me motivou bastante em ficar em Mossoró foi, na Sérvia, nós temos uma cidade chamada Bačka Palanka lá, e é uma cidadezinha humilde, do tamanho de Grossos. E eu toquei, foi interessante a minha apresentação lá, eu toquei a balada número 1 de Chopin. É uma peça super difícil. No outro dia, eu tinha uma masterclass com a grande professora do país, né, a Biliana. E os alunos da Escola de Belas Artes vieram todos assistir essa minha masterclass. Crianças de 8, 9, 10 anos, com partituras do que eu ia tocar, com as partituras do que eu ia tocar. E eles assistindo. Eles assistindo e analisando aqui nas partituras tudo que eu estava tocando, para aprender. Olha o que é cultura. Para aprender. Então eu pensei assim, poxa, qual a diferença dessas crianças para as crianças de Mossoró? Ele não está falando também de Alemanha, ele está falando da Sérvia. Sérvia, mas o leste europeu é mais forte.
É a parte mais forte culturalmente na área de piano da Europa, certo? Okay. O leste europeu. Então, assim, a Sérvia é muito forte. De todos os pianistas que tocaram, a Biljana foi a mais, vamos dizer, a mais fantástica, assim, de todos, assim. Ela se dedicava 12 horas por dia até chegar no dia do concerto. Okay. Então, é uma pessoa que realmente... E eu tive esse insight, eu pensei, poxa, por que Mossoró? A gente não pode fazer algo assim, numa cidade como Mossoró. Tem todas as condições. Muito bem. Então, quando eu cheguei aqui em Mossoró, eu já terminei o curso de Natal e louco para trabalhar, para fazer esse trabalho aqui. Inicialmente, a gente começou com um projeto chamado Amigos do Piano. Mossoró não tinha um piano de cauda. Então, esse projeto, ele possibilitou a compra do primeiro piano de cauda, que hoje é da Associação Amigos do Piano. É uma associação que, no momento, não está ativa. A gente pretende reativar ela. E esse piano de cauda possibilitou, foram 2 anos de luta para a gente conseguir. Nós fizemos campanhas onde nós trazíamos artistas de fora, e aí todos os meses tinha concerto aqui no Dizuí Rosado, e a gente conseguia, através de parcerias, através de muita coisa, a gente conseguiu trazer muita gente boa. Inclusive trouxemos o Álvaro Siviero, que é da 4ª geração dos discípulos de Beethoven, só tem 6 no mundo, a gente conseguiu trazer no Amigos do Piano. Foi quando a gente conseguiu, de fato, lotar o teatro e conseguir a compra do nosso piano. Casa do Piano surge através desse projeto, porque as pessoas passaram a querer aula de piano, aula de piano, aula de piano. Eu, no início, não queria dar aula de piano, porque eu queria seguir a carreira mesmo de pianista, mas depois, vendo a necessidade, a demanda, aceitei. O empreendedorismo foi mais forte aí, né? Mas também por uma questão de necessidade, porque eu tinha um grande festival para participar, e eu não tinha piano. Não tinha um piano, um piano acústico. Como é que vai ser? Né? Então, o que foi que aconteceu? Eu sempre estudei na UERN. A UERN tem 2 pianos lá. E sempre tem alguma atividade lá. E teve um dia que eu, assim, chutei o balde, liguei para o pessoal da Li Pianos de Recife, uma loja de pianos que tem lá. Eu disse, olha, eu quero o melhor piano da Fritz Dobert, de armário. Vocês me tragam esse piano na próxima semana. Não sabia como é que ia pagar. Mas eu quero esse piano. E aí a gente, por esse impulso, né, que depois eu me arrependi, eu disse, como é que eu vou pagar esse piano? É um piano caríssimo, né? 30, 40 mil um piano. Então, eles fizeram toda a negociação, a gente conseguiu parcelar o piano, e agora eu tenho que pagar o piano. E aí une a demanda, a procura de pessoas, a minha necessidade. Sim. Ok. Então eu pensei, vou dar aula de piano a domicílio. Passei 6 meses dando aula de piano. E aí meus pais, por uma necessidade também, síndrome do ninho vazio. Eu tinha saído de casa, minhas 2 irmãs já casando, a mais nova casou, saiu de casa também, e eles ficaram sós. Então eles pensaram, Joab, você tá sozinho em Mossoró, nessa luta aí, precisa de alguém para apoiar você. A gente também tá só, a gente vai para Mossoró. Eles alugaram a casa na Bolição 3, na Joaquim Bruno da Mota. Nós nos mudamos para essa casa. Eu tenho uma casa aqui no Costa Silva, saí da minha casa, que era pequena, essa casa era maior. E nessa mudança eu organizei uma recepçãozinha com uma salinha, fiz uma pequena reforma para atender os meus alunos, para poder ganhar tempo. Porque de uma casa para outra, eu demorava em torno de meia hora. Então, assim, perdia... A cada 2 aulas, eu perdi 1 hora do dia. Entendi. Então, para otimizar... Domicílio, né? A domicílio. Então, eu precisei otimizar. Muito bem. Então, o que foi que eu fiz? Eu vim para essa casa, morar com os meus pais pela necessidade deles e minha também. E otimizei as aulas e comecei a receber lá os alunos. Hoje, você está com quantos alunos? Como é que está assim? Nós começamos no dia 14 de fevereiro de 2019. Certo. Já fizemos 6 anos de pouquinho antes da pandemia, né? Eu iniciei com 20 alunos. Minha mãe nem acreditava, porque eu fiz um empréstimo para poder organizar o espaço, né? Para fazer a reforma. Ela, meu filho, mas você vai dar aula? Quem é que vai querer aula de piano? Já foi uma luta tão grande esse Amigos do Piano, você se desgastou tanto para conseguir esse piano. Joab, me diz uma coisa, as aulas, é piano clássico, é moderno, tem uma especialidade ou é geral? Como é que são as aulas de piano? É uma coisa inovadora que nós fizemos na Casa do Piano. Inovação, gostei. Certeza. Porque o piano, ele sempre foi visto como um instrumento muito tradicional. Então, hoje a gente está desenvolvendo um recital, só para vocês terem ideia, hoje nós estamos organizando um recital em homenagem a Michael Jackson. E a base dos solos são piano.
Então não é algo comum, Ok. né? Você ter piano no meio popular. Quando você pensa em piano, normalmente você pensa em música clássica, Mozart, Beethoven, né? E pegar essa palavra inovação, Joab e Radamés, e trazer, inclusive, para quem está em casa. O que seria de fato inovação, né? Isso. Seria trazer uma máquina da NASA para dentro de um negócio? Ou seria de fato dar aula para crianças de piano no sertão? Uhum. Né? Cara, Bom. o que seria realmente inovação? Inovação é a mudança de posicionamento, é uma mudança de postura, é uma mudança de ideal, é uma mudança de um móvel, é uma coragem, né, mais Exatamente. É um sonho. efetiva, é um sonho que vem se realizando. Então, você que está em casa nos assistindo, inovação nunca vai ser algo de estranheza e de jeito distante da gente. A história de Joab e a Casa do Piano, principalmente trazer o acontecer da ideação, a execução, né, a atração hoje e daqui a pouco, Radamés, tem um potencial gigante de escala, inclusive, tá? Sim. Foi nosso consultor, o Diego lá. E ele tem um potencial gigante porque é uma inovação. Quando eu falo de criança, né? Eu lembrei quando o Joab colocou o incentivo dele quando criança, né, assistindo Surgiu lá, na cozinha. 6, 7 anos. E lá no outro lado do mundo, né, na Sérvia, o incentivo, apesar de ser totalmente diferente e de estruturalmente diferente, mas olha aí a conexão e incentivo dos pais, né? Muito bom. Para incentivar de fato a inovação acontecer. Inclusive, como você se sente, Joab, hoje, fazendo essa relação das crianças, né, do seu eu criança lá atrás, Exatamente. vendo o incentivo das crianças culturalmente lá na Sérvia e trazendo hoje para sua realidade, você incentivando as crianças no sertão nosso, né? Eu vejo da seguinte forma. Primeiro, todos nós somos muito diferentes. Então, nós temos a natureza inovadora em cada um de nós. Que se nós pensássemos iguais, a gente, né, estaríamos fadados A inovação mesma... morreria. Morreria. Mas Exato. justamente por sermos diferentes, é que a gente carrega com a gente essa capacidade de ser inovador. Então, qualquer pessoa pode ser inovadora. Boa. A questão das crianças... eu me vejo ainda com aquele mesmo sentimento. Eu nunca deixei morrer esse sentimento da minha infância. Eu sempre que posso relembro isso, relembro como era bom assistir, como é bom hoje também ver presencialmente tudo isso acontecendo em Mossoró, né? E na Casa do Piano a gente tem muitas crianças. E a gente vê a oportunidade, através da Casa do Piano, de fazer com que essas crianças elas estejam mais preparadas emocionalmente, mentalmente, para o futuro que está chegando, né? Que vai exigir muito mais dela do que exigiu da gente. Nós temos hoje, nós da nossa geração, a gente tem uma capacidade de resiliência muito grande, porque nós enfrentamos muitas dificuldades. Hoje, com a tecnologia, a gente tem um outro desafio, que a dificuldade não é mais só se alimentar, não é mais só o vestir. A dificuldade agora é mental, porque é tanta informação, tanta coisa. Então, a gente precisa, é uma necessidade da humanidade hoje, a gente saber aonde é que a gente está colocando a cabeça dos nossos filhos. A mente do meu filho está aonde? Está num tablet, num joguinho? A mente do meu filho está aonde? Está lá nas festas, não que tenha algum problema, mas eu vejo isso como uma coisa que a gente precisa pensar, refletir. Quais são os nossos valores? Trabalhar a semana inteira, por exemplo. Eu não quero que meu filho tenha uma vida, eu preparar ele para o futuro, para ele trabalhar a semana inteira, para chegar sexta, sábado, domingo, dedicar esse tempo todo só a farras, né? Achar que isso é vida, né? Na verdade, a gente tem uma proposta de incentivo ao fazer artístico para reflexão e elevação das pessoas. Muito bom. Né? E aí então, é onde entra a Casa do Piano, né? E a Casa do Piano tem esse papel, tem essa missão dentro desse processo e começa com as crianças. Eu tenho uma menina chamada Nicole Silveira, eu posso falar o nome dela, já pedi autorização aos pais. É um exemplo pra gente. É um exemplo pra gente. Eu comecei a trabalhar com ela, ela tinha 5 anos de idade. Hoje ela tá uma adolescente.
E é bonito de ver a sensibilidade dessa menina. A capacidade de reflexão, de escolha, de dizer, não, isso aqui não, isso aqui sim. Ah, eu vou fazer assim, por isso, por isso, por isso. Esse nível de consciência diante do mundo, isso faz com que o ser humano ele possa fazer melhores escolhas no trabalho, na vida pessoal, né? Um professor meu, o Tarcísio Gomes Filho, foi um grande professor, acho que quase um pai para mim. Ele dizia assim, Joab, nós estamos formando pessoas para que sejam melhores juízes, melhores advogados, melhores políticos, melhores servidores, melhores empreendedores, com sensibilidade. Eu acredito que um ser humano com sensibilidade é um ser humano que é capaz de fazer coisas maravilhosas. Um ser humano sem sensibilidade é uma pessoa embrutecida, que dá trabalho, que vira um problema para qualquer empreendedor. A gente tem esse problema hoje, né, nas empresas. Então, na sociedade. Na sociedade em geral. Né? A gente fala assim no nosso meio empresarial, porque é onde a gente vive, né? Mas na sociedade em geral. É uma coisa que se a gente pensar direitinho, a arte tem um papel fundamental na formação das pessoas. Né? Então, eu queria aproveitar e fazer uma provocação inovadora. Sim. Uma provocação inovadora. E essa provocação, ela me vem de uma memória de uma professora lá do conservatório. Quando eu entrei no primeiro ano do curso de administração, eu fiz o primeiro ano de conservatório. Coisa boa. Na minha cabeça tinha a seguinte ideia. Se existe um lugar onde existe administração, é numa orquestra. Como é que aqueles instrumentos, como é que aquelas pessoas estão todas alinhadas, como que aquele maestro conduz. Então, para mim, liderança, trabalho em equipe, tudo você encontraria numa orquestra. Procurei a professora na época, fui me matriculei, ela disse, você tá doido, você vai se inscrever num curso que tem nada a ver com o curso de administração. Se tu tirar uma nota ruim lá, tu atrapalha teu... Né? Eu disse, professora, eu quero. O que é que tem a ver isso aí com a administração? Aí eu entendi que ela não estava entendendo aquilo que eu estava visualizando. Eu disse, não, se preocupe não, professora. Eu vou fazer que eu quero aprender partitura, porque até hoje eu me admiro, porque a partitura é praticamente o único idioma universal. Exato. Você abre uma partitura aqui, o japonês toca, o sérvio toca, o moçoroense toca, o chinês, a partitura tem uma linguagem, é um idioma que você consegue fazer com que, né, qualquer pessoa... E aquilo ali eu achava muito interessante, só que eu gostava da música pela sonorização, mas não conhecia a parte científica, a parte matemática. Eu queria... Como é que esse negócio de mínima, semínima, esses gráficozinhos subindo e descendo? Eu tinha uma curiosidade e fui. Durante o curso, professora Nara, de piano, ela me disse uma coisa... Sempre quis estudar com ela, nunca... Sempre quis. Eu fiquei... Aquilo ficou na minha cabeça uma coisa que ela falou uma vez. Ela já estava com, acho que 60 e poucos anos e tocava desde pequenininho também. Então, a vida dela inteira era piano. Tocava piano mesmo. Ela gravou em Paris também, chegou a gravar em Paris. Fantástica a história dela. E ela me disse uma coisa, porque um dos alunos na época do conservatório era uma senhora. E aí onde entra a provocação. Era uma senhora que tinha uns seus 60 e poucos anos, mais ou menos. E tinha aquela turma, né? E tinha essa senhora. E ela tinha um carinho com essa senhora, porque essa senhora estava no zero, aprendendo a tocar piano, mesmo, sabe? Aprendendo aquelas coisas bem iniciais. Quando a gente pensa em música com criança, assim, você está olhando, investindo no médio e longo prazo. Sim. E é muito lindo isso, porque tem uma certa... tem tudo a ver, né? E ela começava a falar mais... aquele ditado que às vezes o nordestino gosta de dizer, papagaio velho não aprende mais. Nara, tenha calma comigo, Nara. Porque eu não aprendo... Ela começou a falar uma coisa, olha, pare de falar essas coisas aqui. Eu já tenho quase 70 e eu toco... Eu não deveria estar tocando, porque esses anos, mais de 50 anos, sei lá, 60 e tantos anos tocando, eu já não deveria estar com meus dedos todos, né? Porque é duro, rapaz. Sim. Você pensa que esses teclado você toca, parece um negócio, você nem escuta. Assim, não tem movimento, não tem esforço. Sim. Mas o piano mesmo, o piano tem peso, você tem que estar empurrando aquelas teclas. E ela me disse uma coisa, é o seguinte, o piano, tocar a música, clássica também, que era o foco que ela tocava, é uma terapia. Número 1, é uma terapia. Então, para você que está na terceira idade, isso aqui é uma terapia. E ela disse, eu só venho por causa disso. Eu não consigo aprender quase nada disso aqui, mas quando eu chego aqui,
esses toques, essa música, aprender essas coisas, eu venho aqui e toco, é uma terapia. Então, o número 1, terapia. Segundo, é uma maneira nova, é algo novo, que o seu cérebro vai começar a criar novas conexões, é uma série de... Resumindo, que eu poderia também ficar estimulando aqui, que eu gosto muito dessa área. Qual é a provocação inovadora? Quem está pensando essa área de música também para a terceira idade? Por que eu falo isso? Porque a população está envelhecendo. Sim. Há uma grande fatia de mercado, falando do ponto de vista como empreendedor, que a parte terapêutica disso, a parte da... Gente, música faz de um sorriso um choro. Tem notas musicais que quando toca você chora. E Então as nossas emoções, elas têm uma capacidade de se conectar com a música, que é um negócio assim. E o piano tem essa capacidade, às vezes, o violino também tem aquelas notas agudas que fazem você fazer alterações. Então deixa aqui essa provocação. Sei que não é o objetivo, mas como é inovador, tem uma população que está envelhecendo, Joab. Sim. Em algum momento, não sei se você está pensando nisso ou não, mas esse é um público que, de repente, talvez... Nós aí pensamos. Pensar Inclusive, temos trabalhos nesse sentido. Opa! Nós, na verdade, o piano, ele tem... Não só o piano, né? A Casa do Piano não só tem o instrumento piano. Tem teclado. Que era isso que eu ia colocar tem também, acordeon, né? tem canto, tem violão, guitarra. Casa de música. Né? Tem bateria. Hoje não é mais só Casa do Piano. Não é só a Casa do Piano, né? Começou a Casa do Piano, mas hoje a gente está com 165 alunos. Então, nós atendemos individualmente. Então, nós temos esse trabalho, que é um trabalho voltado para a formação musical, né? Que aí você tem um trabalho que que nós temos uma grade preparada para a criança, o adolescente, o adulto e também temos para o idoso. Então, inclusive, teve uma pessoa que entrou na Casa do Piano um tempo atrás, né? Que tinha 70 anos, tinha mais de 70 anos. E ela tocava nos nossos recitais, tocou acho que uns 5 recitais nossos. Então, assim, não tem idade para começar a fazer música, né? E, de fato, é terapêutico, principalmente para nós, que estamos lá trabalhando. É muito terapêutico, porque a gente começa a se relacionar com as pessoas, porque não é só o fazer artístico, não é só o viés de você se desenvolver no instrumento. É o ambiente. São as pessoas. Às vezes a pessoa passa o dia solitária em casa. Isso. Chega ali na Casa do Piano, aí tem uma prática de conjunto, uma formação de um grupo ali com várias pessoas. Demais. A gente tem uma sala de ensaios que a gente comporta tranquilamente 20 pessoas. A gente faz prática de conjunto. Tinha um aluno meu que ele tinha pouco tempo para estudar, um médico. E ele dizia assim, mas eu quase não estou estudando piano, eu venho aqui, quase não consigo avançar muito no piano solo. O piano solo exige muito, né? Que a gente estude, que a gente se prepare. E eu disse, olha, por que você não participa das nossas práticas de conjunto? E eu disse, o que é isso? Eu disse, não, são as bandas que a gente monta. A gente montou uma banda de rock com ele. E ele hoje tá feliz da vida. Disse, poxa, muito bom, Joab, tô estudando pouco, mas tô conseguindo tocar as músicas lá da banda de rock e tal, tô conseguindo fazer. Então, assim, a Casa do Piano hoje, ela oferta tanto a parte musical, a parte de formação musical, como a parte, acaba sendo também terapêutico essas atividades coletivas que nós temos. Nós temos os recitais, que os recitais é basicamente um trabalho todo preparado e voltado para a produção artística, onde o aluno tem sessão fotográfica, gravação de clipe, tem a apresentação no teatro, né? Toda a parte de cobertura. Então, o que um artista profissional paga caro para ter, os nossos alunos têm na Casa do Piano. Muito então, nós temos também essa parte inovadora, que é a parte de eventos, né? Muito produzindo artistas, né? Exatamente. Tá vendo aí? O que o Sertão, que inovador faz? Temos... Desculpa. Não, pode falar. Desculpa, eu tô cortando você, mas é uma coisa que eu ia falar. Você falou de produzir artistas, né? Nós temos um artista muito, muito experiente que passou por mim, não na Casa do Piano, né? É importante falar isso. Ele vem de Areia Branca e ganhou o concurso nacional de piano no Brasil e ganhou competição também nos Estados Unidos. Hoje ele faz doutorado na Houston, nos Estados Unidos. Samuel Thiago. Foi meu aluno na escola, foi para a UFRN. Então, assim, nós temos toda a competência hoje em Mossoró para formar artistas de qualidade e também ofertar um serviço artístico que não só forme os artistas, mas formar pessoas sensíveis. Esse é o principal papel da Casa do Piano. Muito perfeito. Como é que as pessoas encontram a Casa do Piano
Pra gente, o papo tá bom demais. Sim. Vamos ter que dar uma parada. Mas você vai voltar aqui em breve ainda. Vamos Se prepare para conversar voltar. mais. Como é que as pessoas encontram a Casa do Piano aí? A Casa do Piano hoje está na rua Joaquim Bruno da Mota, é ali na Abolição 3, perto do Hospital da Solidariedade ou Hotel Terra do Sal. É naquela rua ali que dá para o Quintas do Lago. Ou se você quiser conhecer o nosso trabalho e não precisar ir até o ambiente, nós temos o nosso Instagram, @Casa do Piano Mossoró. Okay. No Instagram vocês vão ver toda a nossa produção. Nós estamos, inclusive, em período de preparação para uma apresentação que nós vamos fazer aqui no Dizui Rosado. No dia 12 de julho estaremos no Dizui Rosado fazendo uma homenagem a Michael Jackson. Então nós vamos ter formações de 15 músicos ali no palco ali tocando, são alunos, mas são alunos que têm um tempo com a gente, então não faz muita diferença de um artista profissional, porque eles trabalham realmente muito sério, são os melhores alunos da Casa do Piano que vão estar se apresentando, então vai ser um evento que vai marcar a história da música aqui em Mossoró. Que Muito massa. bom. Que massa. Joab, obrigado pela sua participação. Em breve vamos aí ter, né, novos contatos, vem aqui para falar um pouquinho mais. Vamos sim. Vai ter um evento tal. Já fala pra gente, já comunica pra gente trazer aqui para vocês apresentarem. Até algum dia também trazer algum aluno. E a gente vai pro intervalo e volta já já.